Boa noite, queridos, a paz, amém? Muito bom nós estarmos aqui na casa de Deus novamente. Eu queria te convidar para você ficar em pé. Eu desde muito criança aprendi com o meu pai que o melhor início sempre é uma oração. Então a gente tem isso como regra para a vida. Sempre que a gente vai iniciar algo, a gente entende que o melhor início é uma oração. E especialmente na casa de Deus não poderia ser diferente, amém? Estamos online? Amém? Queridos, quero colocar diante de Deus esses momentos que nós vamos adorá-lo. Esse momento de louvor e adoração, a gente sempre diz que é o momento que nós podemos entregar algo para Deus e não somente receber. Então quero te convidar para você fazer isso de coração. E nesse momento eu também quero aproveitar para publicamente parabenizar o agora prefeito de Nova Mutum, Leandro Félix. Ele é um homem de Deus e ele acaba de ser eleito, e cumpre a nós abençoá-lo. Nós precisamos honrar as autoridades que Deus coloca sobre nós, e nós temos a sorte de estar nos dirigindo a alguém que tem os mesmos princípios da fé cristã, assim como você, amém? Então isso é motivo de alegria, porque diz a palavra de Deus que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós torcemos para que realmente a nossa cidade, e muito mais do que a nossa cidade, nosso estado, a nossa nação, que possa ser cada vez mais temente a Deus, e que pessoas públicas, tementes a Deus, estejam cada vez mais à frente, liderando a nossa nação, na posição de vereadores, de deputados, de senadores, seja quem for. Para nós é lucro que sejam pessoas tementes a Deus, que cumprem os mesmos princípios que nós, amém? Então eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, vamos orar, entregar esses momentos para Deus. Pai querido, Deus amado, nós queremos nos colocar diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus nós nos apresentamos, Pai, porque queremos engrandecer o Seu nome, queremos Te louvar, queremos Te adorar, queremos, Deus, Te engrandecer, Pai. Nós Te amamos, Deus, nós somos totalmente tementes a Ti, nós nos sujeitamos àquilo que o Senhor tem para nós. E Te pedimos, Deus, ser presente neste lugar. Vem, Deus, enche com a Sua presença, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Colocamos diante de Ti essa equipe, Deus. Colocamos diante de Ti cada coração aqui presente. E aproveitamos, Deus, essa oportunidade, Deus, para Te agradecer por essas eleições, Pai. Que o Senhor, Deus, comande a nossa cidade, que o Senhor comande o nosso estado, a nossa nação. Nós colocamos, Deus, o nosso povo diante de Ti. Te pedimos perdão, Deus, pelos pecados do nosso povo, Deus, porque somos um povo, Deus, corrupto e pecador. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, e nos conduza na Sua graça, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê sabedoria, Deus, para cada candidato que foi eleito, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor dirija nas decisões, que o Senhor, Pai, influencie, Deus, a favor do Seu reino. Nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, abençoe o nosso prefeito Leandro Félix, dê direções a ele, Pai, dê instruções, que ele possa, Deus, ouvir a vontade do Seu coração com clareza, e que possa ser um bom prefeito para esta cidade, Deus. Essa é a nossa oração. Assim como os vereadores, Deus, não sabemos ainda quais serão
mas desde já colocamos diante de Ti, Deus, e o abençoamos em nome de Jesus, Pai. Que o Seu nome seja louvado, engrandecido, Pai, e que esta igreja, Pai, esta igreja especificamente, possa ser, Deus, uma ferramenta em Suas mãos para refletir, Deus, o Seu amor ao público, Deus, a esta cidade, que nós possamos ser uma ferramenta realmente, Deus, que colabore, Deus, com esta cidade, e que sejamos, Deus, cada dia mais próximos daquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Nós Te amamos, Te agradecemos, louvamos o Seu nome e pedimos, Deus, que o Senhor receba nosso louvor em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Sandálias pra suportar o ridículo, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Ele abriu mão de sua glória, Senhor, o madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele nos deu um destino, Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão, pois um anel em meu dedo e me tirou. Novas sandálias pra suportar o ridículo, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse:
é o caminho, Pai. Nós não temos para onde ir se não for diretamente para Ti, Senhor. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tem você, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar?
cura em todo o seu poder. Vem manifesta, vem manifestar os seus sinais, os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo, seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, teu povo. Levanta as tuas mãos. Contempla o Espírito Santo nessa noite. Fecha os teus olhos e levante as tuas mãos. Oh, Pai, faz na nossa vida de novo, Senhor. Oh, Pai, nós talvez estamos fazendo tudo certo, Pai, mas nos falta o primeiro amor. Oh, nós queremos tudo de novo, voltar ao início. Oh, quando nós te sentíamos, quando nós ansiávamos estar perto de Ti. Aproxima o nosso coração de Deus, Senhor Jesus. Oh, Pai, nós somos tão falhos em Te adorar, Senhor. Oh, Senhor.
Trabalha em nosso coração, Senhor. Trabalha em nosso coração, Senhor, na nossa motivação, Senhor Jesus. Oh, trabalha no meu coração, Senhor. Trabalha no meu coração, Jesus. Oh, nós queremos ministrar a Ti, Senhor Jesus. A nossa adoração, nós queremos ministrar a Ti, Senhor. A minha adoração. Só a Ti, Senhor Deus. Faz de novo. Faz de novo. O Teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo. Faz de novo. O Teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo. Faz de novo. O Teu povo clama a Ti. Faz de novo. Faz de novo. Teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo. Faz de novo. Teu povo clama a Ti. Oh, faz de novo. Mostra os Teus sinais. Mostra os Teus sinais aqui. Amigo Espírito Santo. O que fazer quando Ele vem aqui? Tu és mais que bem-vindo aqui, Senhor. Nós te desejamos desejamos. outra vez aqui.
queridos. Nós te exaltamos e colocamos o teu nome acima de todo nome, Senhor. Nós colocamos o teu nome acima de tudo, Pai. Nós colocamos o seu nome acima de tudo, Senhor. Seja exaltado. Declara isso, igreja. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado aqui.
seja exaltado. Entregando o teu dízimo, queridos. Continue aqui. Venha adorando ao Senhor e venha entregar o teu dízimo nesse momento de adoração. Fica à vontade, traz seu dízimo, traz sua oferta. Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós te exaltamos nesse lugar, Senhor Jesus. Tu és o centro da nossa adoração, Pai. Tu és o centro da nossa adoração, Tu és o centro da nossa adoração. Tu és o alvo da nossa adoração, Senhor Jesus. Receba a nossa adoração, Jesus. Nós te adoramos no nosso coração, do fundo do nosso coração. Tu és exaltado em nosso meio, a tua noiva te aguarda. A tua noiva te aguarda ansiosamente, Senhor Jesus. Abençoa estes dízimos e essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Isso. Seja exaltado aqui, seja exaltado, exaltado. Aleluia, glória a Deus, queridos. Que Deus receba nosso louvor, nossa adoração, amém? Quem é que ama essa mulher de Deus aqui? Amém? Eu também, em todos os sentidos. Erga sua mão para cá, vamos abençoá-la. Ela vai ministrar uma palavra do trono conosco, amém? Deus querido, muito obrigado, Deus, pela sua doce presença. Nós queremos sempre, Deus, te adorar. Queremos sempre, Deus, entrarmos nessa fumaça de adoração. E que o Senhor, Pai, possa se agradar da nossa oferta, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida da pastora Luciana. Que o Senhor, Deus, tome conta da mente, do coração, e que ela seja, Deus, simplesmente uma ferramenta nas tuas mãos, que ela possa transmitir para a sua igreja, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos receber de Ti, Deus, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a focarmos, Deus, a concentrarmos a nossa atenção aquilo que o Senhor quer dizer para a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós em uma só voz abençoamos a pastora Luciana para a honra e glória do Teu nome, Deus. Amém. 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 A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse dia abençoado que o Senhor nos deu, pela oportunidade de mais um dia estarmos na casa dEle, louvando Ele, adorando Ele. Sempre quando nós estamos ali orando, né? Eu sempre falo para a equipe, como é bom, nós somos privilegiados porque nós podemos passar por essa porta e louvar a Deus, e adorar a Deus, e receber do Senhor o que Ele tem para nós, amém? Você pode cutucar o irmão que está do seu lado e fala assim, não cutuca muito não, queridos, que nós estamos no Covid ainda, só olha para ele e fala, você é um privilegiado, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos,
As crianças, amém. Estava nem lembrando das crianças. Estou aqui, estou no céu ainda, queridos. As crianças, vamos para o cultinho, amém? Meu Deus, não precisa correr tanto, calma. Tem cadeira para todo mundo, com distanciamento, amém? Queridos, eu sei que você, assim como eu, você está fazendo o devocional em Neemias, amém? Glória a Deus. E nós estamos nesse tempo de oração, de consagração, de leitura da palavra, de jejum. E eu, assim como você, também estou cumprindo esse direcionamento que Deus deu para a nossa igreja. E tem sido tremendo, muito bom, muito gostoso. E eu até comentei hoje com o pastor Murilo como que Deus é interessante, porque nós conhecemos as histórias da Bíblia. E no fim a gente acha que a gente conhece as histórias da Bíblia. Mas quando a gente começa a ler profundamente cada versículo, meditar na palavra, tantas coisas Deus vai falando conosco que a gente fala, meu Deus, parece que eu nunca li Neemias. Parece que a gente, cada vez que lê, parece não, a palavra é isso. A palavra de Deus é viva, amém? E nós estamos em 52 dias de consagração. Nesses 52 dias, nós estamos buscando um direcionamento de Deus para nós fecharmos as brechas e reedificarmos as muralhas, amém? E isso é maravilhoso, porque cada dia nós vamos colocando um tijolinho nessa muralha, assim como foi na história de Neemias, que tanto já foi pregado e explicado, e nós estamos lá. Mas o que Deus ministrou comigo, eu queria que colocasse aquela foto da muralha, para nós começarmos vendo o que nós vamos edificar nesses 52 dias, o que estava caído naquele tempo de Neemias, e que às vezes na nossa vida também está cheio de brechas, muralhas, e isso daqui é uma muralha, queridos, uma fortaleza, né? O que é a muralha? Eu peguei aqui a definição no dicionário. É um muro grande que circunda ou guarnece uma fortaleza ou uma praça. Muro que protege uma cidade. A ideia de muralha é que se converta numa barreira impossível de atravessar. Repita comigo, impossível de atravessar. Então nós vamos construir essas muralhas para que o nosso inimigo, ele não possa atravessar, ele não possa nos tocar em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas o que Deus ministrou comigo é que nós estamos colocando os tijolos nesse muro grande que nós estamos reconstruindo nesse tempo de devocional, nesse tempo de oração, nesse tempo de consagração. Mas nós precisamos olhar para o nosso alicerce. E a palavra de hoje, você pode declarar comigo, alicerce fortalecido. Mais firme, queridos, alicerce fortalecido. Coloca a foto daquele alicerce, o bom, tá, querido? O alicerce bom. E o que é o alicerce? Eu peguei também a definição e diz o seguinte: maciço em alvenaria sobre o qual se assenta a estrutura de uma construção, geralmente feito em cimento ou pedra. Estrutura que sustenta uma construção. É o primeiro passo. É construir o alicerce, é aquilo que fundamenta, que sustenta, é a base, é o apoio, é o sustentáculo. O bom êxito se fundamenta nos alicerces do trabalho, o alicerce. E nós estamos reconstruindo essa muralha. Eu falei, Deus, amém. O Senhor começou a ministrar comigo sobre alicerce. E durante essa semana toda, 2 palavras o Senhor ministrou comigo, muito fortemente. E uma é essa que o Senhor veio trazendo tantas confirmações que eu quero falar para você entender quão maravilhoso. Eu sei que você já sabe, mas para você ver o quanto é do Senhor tudo aquilo que nós vamos ver essa noite, amém? Eu falei, Deus, nós estamos no caminho certo, porque nós estamos orando, nós estamos consagrando, Jesus é nosso alicerce, então nós estamos no caminho certo. Glória a Deus, é isso que o Senhor está me falando.
E Deus olhou para mim e falou: não, Jesus não é o alicerce. Não, Jesus não é o alicerce. O alicerce é a família. Repita comigo: o alicerce é a família. E eu falei: Deus, eu vou pregar falando isso até parece meio heresia. Como assim? Porque é Jesus. E Deus falou: não. Porque Jesus, Ele está em toda a obra. E o alicerce é só uma parte da obra. Jesus não é parte da obra, mas Jesus está em toda a obra. Repita comigo: Jesus não é só parte da obra. Ele está em toda a obra. E essa parte tão fundamental para nós da obra, Deus ministrou comigo, que é o alicerce, que nós precisamos estar com os alicerces fortalecidos para essa obra que nós vamos estar agora, que nós já começamos a edificar. Os muros, a reconstrução dos muros, o conserto. É a família. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre o alicerce fortalecido. Sobre a família fortalecida. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém? E aí Deus continuou ministrando comigo. Eu falei: Deus, chegou no sábado à noite. Eu ainda tinha 2 palavras para pregar hoje. Qual que o Senhor quer que eu termine, que eu conclua, que eu ministre? Queridos, como Deus é maravilhoso. Quando chegou ontem à noite, eu estava orando no quarto e o meu irmão, que deve estar assistindo o culto, viu? Juninho. Ele simplesmente mandou no grupo da família. Ele nem sabia que eu ia pregar hoje. A gente está sem se falar, acho que já faz uma semana, 10 dias. E ele mandou no grupo da família um vídeo. E quando eu comecei a ver o vídeo, falava de alicerce. E o vídeo falava de muro. E o vídeo falava que o negócio não era só telhado, não era só coluna, que o negócio era o alicerce. Eu falei: Deus, eu comecei a chorar lá no quarto. Fui correndo para a sala, falei para o pastor Lucas: você não acredita? Deus confirmou o que é a palavra. Vai ser sobre alicerce, é sobre a família. E eu fiquei muito feliz com a confirmação do Senhor. Mas não parou por aí. Hoje de manhã, cedinho, eu levantei. E antes de começar de novo a mexer com a palavra, o que eu fui fazer? Devocional. O nosso devocional. A leitura de Neemias. E hoje nós estamos no capítulo 7. E eu fui ler o capítulo 7 de Neemias. E quando eu li o capítulo 7 de Neemias, quem aqui já fez o devocional hoje? Amém? Queridos, só dava família. Vocês viram isso lá? É a família tal, a família tal, a família tal, porque a família tal é isso, a família tal tinha não sei quantos, e a família tal que fez isso, que estava aqui, que foi... E eu falei: meu Deus do céu, é família mesmo. Para a glória de Deus. Passado mais um pouco, eu preparando a palavra, eu falei: Deus, tá bom, já confirmou, glória a Deus, já estava feliz. Comecei a falar com o pastor Murilo no WhatsApp. E a pastora Ana, para quem não sabe, ela foi confirmada Covid essa semana, então eles estão em isolamento, cumprindo direitinho os dias de isolamento, né? E eles estão em casa. E conversando com ele hoje, ele falou: olha, hoje tem o jejum que precisa ser passado para a igreja, mas se você tiver algum direcionamento dentro do culto, eu não vou falar o que vai ser o jejum. E eu peguei e falei: eu vou falar o que eu vou pregar então, né? Daí eu mandei para ele um áudio e falei: olha, assim, assado. Deus ministrou isso comigo, e aí teve a confirmação ontem à noite, teve a confirmação hoje de manhã. Aí ele colocou aquela carinha assim, sabe aquele emoji? E eu falei: gente, isso é bom ou ruim? Não entendi. Aquele emoji de assustado. E aí depois ele pegou, você imaginou a cena, Alexandre? Aquele emoji de assustado. E aí ele pegou e mandou um áudio para mim. Ele falou: você não acredita, eu ia pregar sobre família hoje, se eu estivesse no culto. E eu falei: Deus, as pernas começaram a dar tremedeira. Eu falei: Senhor Jesus, o Senhor está sempre no comando, e como Ele fala conosco, nós precisamos ouvi-lo, queridos. Como é maravilhoso, amém? E eu contei essa história toda para vocês, para você receber, porque eu tenho certeza, tudo aquilo que Deus
veio ministrando esses dias através de todos os pregadores, tudo aquilo que Ele tem para você nessa noite. Você passou por essa porta, porque Ele quer te entregar algo assim como Ele está entregando e esteve entregando para mim. Amém? Glória a Deus. E aí o que Deus foi ministrando comigo? Que numa grande obra, que Jesus, Ele não é o alicerce porque Ele é a rocha. Você pode colocar aí a foto da rocha, por favor, irmão? Jesus é a rocha. E como não ser a rocha se a palavra do Senhor diz isso mesmo? A palavra do Senhor diz que nós devemos firmar a nossa casa na rocha e não na areia. Porque vem a tempestade, vem o vento, pode acontecer o que for. Mas se a nossa casa está firmada na rocha, ela vai prevalecer. Ela não vai cair. Ela não vai ser derrubada. Então Jesus é a rocha. A palavra de Deus também diz que Jesus é a pedra angular da igreja. Então Jesus é a rocha nessa construção. Mas Jesus também é a água. Você pode colocar, irmão, a foto da água. Jesus também é a água. E nós sabemos que a água é que dá a liga na hora que mistura com cimento, com areia. Eu não entendo de construção, mas eu sei que vai água, amém? Porque eu já vi o pessoal fazendo a obra. E eu sei que vai muita água quando está fazendo a construção. Porque Jesus, Ele é a água. E a palavra de Deus nos mostra isso. Você conhece a palavra de Deus? Tem tantas passagens que mostram que Jesus fala que é dele que flui rios de águas vivas. Ele fala que do nosso interior, se nós tivermos Ele, também vai fluir rios de águas vivas. Ele estava com aquela mulher lá no tanque e falou para ela: escuta, você está procurando água, mas se você beber da água que eu tenho para você, você jamais sentirá sede. Por quê? Porque Ele é água. Então nessa grande obra nós temos a rocha, nós temos a água. E por último, Jesus é o prumo. Repita comigo, o prumo. Quem entende de construção aí? Levanta a mão, sabe o que é prumo? Eu lembrava desse nome, hoje eu tive que ler o que era o prumo. Porque eu lembrava que desde quando eu era pequena, meu pai sempre gostou de mexer com reforma e construção. E dele falava, essa parede está fora do prumo. E eu lembrava dele falando isso. E hoje Deus começou a ministrar comigo que Jesus é o prumo. Por quê? A palavra dele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Ele é o prumo, porque quando eu começo a desviar o caminho, Ele é o prumo que mostra, esse caminho está um pouco torto, volta. Quando eu começo a desviar da verdade, quando eu começo a não entender o que é a verdade do Senhor, Ele vem com seu prumo e fala, não, isso não é a verdade, é aqui a verdade, volta para o prumo. Amém? Quando eu começo a pensar que essa vida é morte, é só problema, é sofrimento, Ele vem e fala, não, aqui está o prumo, é em mim, é em Jesus, porque eu sou vida eterna. Amém? E a palavra do Senhor tem tantos versículos que falam sobre isso. Jesus veio para nos dar vida, nos dar paz em abundância. Amém? E aí com tudo isso Deus foi ministrando no meu coração, fica tranquila. Porque Jesus é muita coisa, mas não é alicerce. Amém? A família é o nosso alicerce. A família é o nosso alicerce. E é esse alicerce que tem que estar fortalecido. Porque senão nós vamos construir um muro de aparências. Nós vamos construir um muro, pastora, não é de aparência não, você está de brincadeira. O meu muro é de oração, o meu muro é de consagração. Eu sou uma mulher, sim. Mas às vezes lá na sua casa a gente não está ganhando nem quem é da nossa casa para Jesus. Porque a gente está o dia inteiro com o joelho no chão, orando. E Deus está ouvindo lá de cima e falando, para de orar, que sua oração não vai passar do teto. Por quê? Porque na hora que você acaba de orar, você é uma mulher rixosa, você mente, você é ruim com seu marido, com seus filhos. Você é uma péssima mãe. Está amarrada em nome de Jesus. É só em outra igreja, queridos. Aqui é todo mundo uma bênção, amém? Mas Deus veio ministrando comigo, o alicerce precisa ser sólido. O alicerce precisa ser firme.
E eu queria que o irmão colocasse a foto daquele alicerce capenga que eu encontrei na internet. Sangue, fogo e coluna de fumaça, né, irmãos? É coluna de pneu ali, né? Isso daqui é um alicerce. É um alicerce capenga, né? É um alicerce fraco, frágil. Você imagina se tem uma tempestade. Vira e mexe a gente fica vendo, né, os desastres naturais que às vezes acontecem. Tempestade, isso geralmente em grandes cidades, né? Que tem as favelas, as pessoas vão fazendo as edificações uma em cima da outra. Poderia pintar o muro, deixar o muro bonitinho ali, né? Passar lá aquela tinta que hoje em dia tem até uns brilhinhos assim, né? Uma beleza, parece que tem até glitter na tinta. Ia passar, ficar bonito. Às vezes quem está olhando do outro lado não imagina que o alicerce é aquilo ali. Mas e na hora do problema? O muro foi edificado, a casa está pronta, tem gente morando dentro. Mas e na hora da tempestade, e na hora do problema? Porque, queridos, a vida não é só mar de rosas. A vida não é só... Jesus já falou para nós na palavra dele, que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Nós sabemos disso. E sabe o que eu acho maravilhoso dessa passagem? Vamos fazer um parênteses aqui. Um dia eu ouvi aquele pastor Cláudio Duarte pregando isso, eu achei maravilhoso. Ele falou assim, ó, lá em João 10:10 está escrito assim, que Jesus falando, eu vim para dar vida e vida em abundância, amém? E aí ele fala assim, no mundo nós passaremos por aflições, mas é só de passagem a aflição, amém? Não é que a gente vai ficar na aflição não, é só de passagem. Então isso é maravilhoso. Mas no dia da aflição, no dia da tempestade, no dia que tudo tiver contrário, que todo vento tiver contrário, você acha que essa casa vai permanecer aí onde está? Não. Aí ela vai ser alvo do noticiário, porque a casa desabou, não sei quantos morreram, perderam tudo. Tem que dar glória a Deus se a pessoa estiver trabalhando, né? Porque daí só perde o que está dentro, não perde a vida. Mas é um risco que a gente corre quando a gente edifica algo sobre um alicerce frágil. Sobre um alicerce que não tem sustentação. Sobre um alicerce que qualquer vento pode levar. Coloca a outra foto, por favor, irmão. O outro alicerce é aquele que nós estávamos vendo. E aí sim, é um alicerce que dá trabalho. Você imagina pegar um monte de pneu velho, né? Você vai na borracharia, eles estão dando glória a Deus que você pegou aqueles pneus, querido. Porque aquilo é um problema para eles, é um problema ambiental, não tem onde enfiar. Eu sei, porque eu já acompanhei os procedimentos ambientais em relação a isso. Então você vai lá, é muito fácil de pegar um monte de pneu, sei lá se ele colocou areia dentro, o que ele fez para poder usar aquilo ali como alicerce. Mas o alicerce frágil, ele é fácil de ser construído. Ele é rapidinho. Você coloca qualquer coisa, abre um buraquinho ali na terra, enfia uma estaquinha e constrói em cima. Mas um alicerce sólido, ele dá trabalho. Um alicerce sólido, você tem que escavar. Se for então um prédio, queridos, eles procuram pedra, eles vão ver se isso daqui vai se sustentar nesse lugar, eles vão olhar o solo, eles vão olhar a sapata que vai ter que colocar, o quanto de cimento, tem um monte de cálculo. E quem é engenheiro sabe disso, que eu não sou boa de fazer conta, que eu sou advogado. Mas os engenheiros fazem aquele monte de conta para falar o tanto de ferro, o tanto de cimento, o tanto de tudo que tem que colocar. Porque o negócio não pode cair, tem que ser bem feito. E dá trabalho, e vai dias. Porque todo bom construtor sabe que isso é muito importante. Amém? Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como está o seu alicerce? Como está o seu alicerce? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está? Que Deus possa ir ministrando no seu coração. O que às vezes parece um confronto, mas é importante para a gente a identificação do problema. Desde criança eu ouço meu pai dizendo assim, que quando a gente descobre que está errado, já é meio caminho andado. E é verdade, porque você está indo na direção do erro, Mas aí se você descobre que está errado, o que você faz?
você muda a direção. Mas se você está indo na direção do erro e você não descobre, você continua na direção do erro. Então, quando eu te pergunto como está o seu alicerce, às vezes começa a vir a sua memória, meu Deus, estou achando que eu sou pouco crente. Porque na minha casa tem esse problema, tem esse problema com meu marido, ou com meu filho, ou com a minha mãe, ou com a minha tia, ou enfim. É Deus nos mostrando que nós precisamos convergir de caminho. E aí você vai pensar, o que isso tem a ver com o livro de Neemias? Queridos, a Bíblia é perfeita. E estudando um pouco mais o livro de Neemias, não só a passagem de hoje, ele é um livro que fala de família. Ele é um livro que fala de família. Ele é um livro que fala de conserto, ele fala de reestruturação, ele fala do povo de Deus, ele fala de muralhas, mas ele fala de família. Ele fala de mim e de você. Ele fala do nosso dia a dia. Às vezes aquilo que parece tão distante. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse em Neemias 1. Eu quero ler do 1 ao 4. Neemias 1, do 1 ao 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Até aí. Esse livro ele começa falando as palavras de Neemias, filho de Acalias. Ele começa falando que Neemias pertencia a uma família. E daí ele continua falando que veio Hanani, um de meus irmãos. Quem veio ter com Neemias foi um irmão dele. Um irmão dele. Esse irmão que trouxe a notícia. É alguém da família que trouxe a má notícia. E você já notou como é desse jeito? Muitas vezes a gente acaba se indispondo com alguém da família. Porque vamos trazer para os nossos dias? Às vezes os nossos colegas de trabalho, nossos amigos, alguns irmãos da igreja, às vezes olham aquilo que não está bom, mas aplaudem. Ah, glória a Deus, aleluia, amém. E não são às vezes 100% verdadeiros. Mas aqueles que são da sua casa, que te conhecem, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, eles expõem o problema. E muitas vezes, através da vida deles, nós ficamos sabendo do que está acontecendo verdadeiramente com os nossos, com a nossa família. Nessa situação, Neemias ficou sabendo da situação da cidade de seus pais. Que as muralhas estavam caídas, os portões queimados, e tudo isso foi explicado, foi pregado. Mas eu queria falar com você sobre através de quem que veio a notícia. O irmão de Neemias. Como que está o nosso relacionamento com a nossa família? Se ela é o alicerce para o nosso muro, como que nós vamos terminar esse muro? Se o nosso relacionamento com a nossa família não estiver bom. Como diz aquele ditado, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Então nós vamos encontrar essas pessoas na rua e vai estar tudo bem, mas e dentro da nossa casa? Nós temos relacionamento com aqueles de dentro da nossa casa? Nós conversamos, nós ouvimos essas pessoas, nós ajudamos essas pessoas? Ou nós temos tempo só para quem está fora de casa? Nós precisamos rever, queridos, e reestruturar o nosso alicerce. Amém?
eu queria falar sobre um outro ponto. Abram, por favor, Neemias 2, de 2 a 5. Neemias estava triste, pois era a cidade de seus antepassados que estava em ruínas. Assim diz a palavra de Deus. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora então? Orei ao Deus dos céus. Os 5, por favor. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar de novo a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ele ficou muito triste. Sim, ele era uma pessoa de Deus. Sim, ele era do povo de Deus. Sim, ele sentiu vontade de fazer a obra de Deus. Mas sim, ele se entristeceu, porque aquilo fazia parte da história dele. Era da família dele. A cidade dos pais dele. E muitos aqui não nasceram aqui. Acredito que quase ninguém, talvez os mais novinhos tenham nascido aqui. Mas nós moramos em um lugar que todos nós viemos de fora. E aí você imagina, você ficar sabendo da sua família lá, sofrendo, às vezes seus irmãos, a tua cidade, a cidade dos seus pais, aonde você foi às vezes criado, eu não sei. Como que seria teu sentimento? Eu vou te falar como que seria teu sentimento. Depende. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: depende. Depende do teu relacionamento com a tua família. Você sabe por quê? Porque se você teve um relacionamento bom, você vai se doer por eles. Você vai falar: meu Deus, como que está acontecendo tudo isso lá? Eu tenho que fazer alguma coisa. A sua indignação, seu sofrimento, sua dor vai te fazer se levantar para tentar ajudar. Mas se o seu relacionamento é ruim, se você saiu da casa do seu pai sem conversar com ele, da casa da sua mãe, se você é brigado com seu irmão, você é tão crente, que sabe o que você vai fazer? Você vai olhar e vai falar assim: é a mão de Deus pesando. Nessa igreja não, né, queridos? Só em outras. Mas, o que você vai fazer? Você vai falar: fizeram isso comigo, um dia Deus tinha que pesar a mão, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. Nunca ouviram isso? Aí a gente entra na igreja, aí a gente dá glória a Deus, aleluia, a gente abraça os irmãos, e a gente fala: ah, irmão, uma bênção, está tudo uma bênção, é tudo lindo. Mas às vezes a gente está olhando um problema lá na nossa casa, no nosso alicerce, e nós estamos olhando e falando assim: também, né? Quem avisa amigo é, tudo que fizeram, está pagando um alto preço. A mão do Senhor pesa. Aqui se faz, aqui se paga. Já ouvi tantas coisas assim, queridos. A gente conversa com pessoas, a gente conversa com famílias, e a gente ouve essas coisas. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. E aí o coração do homem é enganoso. Em vez de ir lá tentar consertar o alicerce, em vez de ir lá e tentar consertar aquilo que está roído, a gente está construindo uma outra vida. Às vezes você já se casou, às vezes você já teve filhos, e você vai tentando construir uma outra vida, agora a sua vida, em cima de um alicerce podre. Pastora, no meu caso eu não tive culpa. Eu sofri muito na infância, eu não tive uma família que me deu um alicerce. Queridos, muitos passam por isso. Nós acompanhamos muitas pessoas que passam por isso. Só que hoje você está aqui. Hoje você está nos 52 dias de reestruturação da sua vida, da sua casa, da sua família. E se você não teve um alicerce no passado, você tem a chance de construir.
Você tem a chance hoje de se posicionar e falar, não do jeito que foram lá atrás. Daqui para frente vai ser diferente, em nome de Jesus. E se eu não tive um alicerce, eu serei um alicerce na vida de alguém. Amém? Então, queridos, a palavra de Deus aqui mostra que ele sentiu tristeza. Por quê? Porque ele tinha sentimento por aquele lugar. Ele tinha sentimento por aquelas pessoas. Senão, ele simplesmente poderia ser um homem de Deus e falar assim, eu vou porque está dentro do meu propósito, eu preciso cumprir um propósito de Deus, que Deus mandou. Amém. A gente faz muita coisa para cumprir o propósito de Deus, mas eu estou falando que ele chorou, ele sofreu, ele orou, ele pediu para o rei. Você conhece a história, tem sido pregada 2, 3 cultos sobre Neemias. Não vou falar toda a história de novo, mas eu estou falando do sentimento, porque quando é alguém que a gente ama, dói na nossa carne. Dói lá dentro. Quem aqui é pai, quem é mãe? A gente pode ficar doente, não pode? Te aguenta qualquer coisa. Mas na hora que um filho está doente, aí descobre as leoas, né? A gente tira força de onde não tem, a gente fica, né? Não é assim? Porque dói na nossa carne, porque tem sentimento. Tem sentimento. Então a gente vê aqui, e a gente acredita pelo que diz a palavra, que ele tinha um sentimento pela família, pela cidade, por aquelas pessoas que faziam parte da história dele. E as pessoas que fazem parte da nossa história? Queria que você fosse pensando, porque eu sei que Deus está falando com você. Amém? Uma família de verdade, uma família que está com um alicerce sólido. Ah, pastora, você está falando do mundo Alice no País das Maravilhas, que ninguém briga, que ninguém xinga. Não, queridos, família é assim, falou mal do meu irmão, eu estou brigando, entendeu? Mas eu posso falar, mas outro não. É desse jeito, né? Eu tenho 2 irmãos. Se alguém chegar para mim e for falar de um irmão meu, né, 2 irmãos de sangue, tem um monte na fé. Se alguém for falar de algum irmão, eu posso chegar em casa e brigar com eles. Tá louco, menino? Como que você faz desse jeito? E briga. Mas ai, se alguém vier falar, eu já vou partir na defesa. Não é desse jeito, família? Família, você briga, mas você está abraçado, você não fica longe. Você olha e fala, menino, seu chulezento. Não é? Você fala. Por quê? Porque isso é família. Família é verdade. Família é isso, é estar junto, é conviver, é sofrer junto, é chorar junto, é dar risada. Amém? Queria que você abrisse em Neemias 4, quero ler 13 e 14. É muito interessante que o livro de Neemias, ele mostra que até o trabalho, todo o trabalho da reedificação desse muro, queridos, repita assim comigo, o trabalho era feito em famílias, por famílias, para famílias. Em família, por família e para família. Tudo foi em volta das famílias. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então, pus o povo, aqui Neemias falando, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então assim, ó, vem aqui todas as famílias, vem aqui. Aí Neemias foi lá e falou assim, família do Diácono Márcio, para cá. Família do presbítero Alexandre, para cá. Famílias do Arson, para cá. Famílias. Separou as famílias. E daí falou, ó, vamos trabalhar, porque vai ser para a sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Essa fortaleza que nós vamos levantar é para as nossas famílias.
Então a gente vê que todo o trabalho da reedificação desse muro, dessa muralha, dessa fortaleza e a reedificação que nós vamos fazer nesses 52 dias é para a minha e para a sua família. A reedificação que nós vamos fazer nesses 52 dias é para a minha vida e a sua vida, para os nossos filhos, para o nosso marido, nossa esposa. Todo o trabalho da reedificação vai refletir em toda a nossa família. Uma fortaleza levantada para toda a nossa família. Amém? Deus não precisa habitar em fortaleza, não era para Deus. Deus é a própria fortaleza. Deus é o nosso socorro, Deus é fortaleza, Ele é tudo. Ele é tudo. Mas Ele deu direcionamento para o seu povo. Porque era do povo para o povo no direcionamento de Deus. Amém? Queria que você abrisse Neemias 5, 8 e 9. Queridos, aí no meio de tudo isso, simplesmente os próprios irmãos, e a gente vai ler na palavra, se você está fazendo o devocional, você já leu essa passagem que eu estou falando aqui agora. E depois que teve todo aquele sofrimento, resgatou o povo de Deus, simplesmente o povo de Deus estava surrupiando o próprio povo de Deus. Porque essas coisas acontecem. É impressionante. Olha o que diz a palavra. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devieis andar no temor do Senhor nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Você sabe o que é isso, queridos? Aqui fala que tinha resgatado o povo da escravidão, e agora já estava o próprio povo de Deus surrupiando, usurpando os irmãos, para daqui a pouco eles terem que ser escravizados de novo. Aí você fala: pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Eu vou te falar. Simplesmente, às vezes, a gente vai lá e resgata, através do Senhor Jesus, uma vida que está nas mãos do diabo. Mas aí dentro das nossas casas, a gente faz o favor de tentar fazer a pessoa voltar para a escravidão. Porque o nosso testemunho é tão ruim, que simplesmente Deus vai ter um retrabalho. Deus vai ter um retrabalho. Deus resgata das garras do diabo. Deus resgata, tira da escravidão. E aí, às vezes, dentro da nossa casa, a própria família, às vezes não contribui para a manutenção da salvação. Porque quem dá a salvação é o Senhor Jesus. Mas a gente, como família, um alicerce forte, a gente vai ter como influenciar positivamente o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos irmãos, o nosso pai, a nossa mãe. Amém? Então, queridos, nós precisamos amar, tratar as pessoas da nossa casa da forma que o Senhor quer, com tudo aquilo que o Senhor tem para as famílias. Amém? Neemias 7, 1 e 2. Neemias 7, 1 e 2. Neemias honra a família ao final. Repita comigo: Neemias, ao final, honra a família. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani. Lembra aquele que foi lá falar que estava tudo destruído? O irmãozinho dele? Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Ele foi lá e honrou alguém da família. Ele colocou no governo daquele lugar alguém
da família. E por que que Deus veio ministrando isso e o que Deus falou comigo nessa passagem? Queridos, a diaconisa Deise, que não está aqui, é testemunha. E o Maranhão, que eu acho que está aqui, também é testemunha. Que essa semana eu falei com ele sobre o que eu vou falar. Muitas vezes, eu falei já para a diaconisa Deise, por ela trabalhar comigo, a gente tem bastante contato no dia a dia. E às vezes situações de família. E às vezes ela vai encontrar a mãe, visitar a mãe. E eu sempre falo para ela: honra a tua mãe. Você tem nos honrado, você me honra. Mas eu quero que você honre a sua mãe. Da mesma forma, ou mais. Honra a tua mãe, honra a tua família. Você não vai ganhar a sua mãe para Jesus se você não honrar a sua mãe. Honra a sua mãe. E essa semana, o Maranhão sempre muito atencioso. Todos aqui devem conhecer o Maranhão, né? Severino, amém? Maranhão, dá um pedido. A gente está ligando para ele: Maranhão, ajuda aqui, resolve isso. E ele estava lá em casa, fazendo um trabalho, um serviço, e eu conversando com ele. Ele falou que vai agora, no final do ano, ver a família lá no Maranhão. Cadê Maranhão? Amém? Vai ver a família no final do ano. E eu falei: amém, Maranhão. Você vai reencontrar a sua família, vai encontrar seu pai. Eu falei: aqui você é uma bênção. Você é uma bênção, você nos honra, você está sempre à disposição. Honra o teu pai. Honra o teu pai. Você vai ter a oportunidade de ficar dias com ele. Honra o teu pai. Então, queridos, é muito fácil honrar quem é de fora da nossa casa. Sabe por quê? Porque a pessoa é só glória a Deus, aleluia, amém. É sorriso, encontra cheirosinho, né? É igual a história de marido que arruma amante. Claro que ela é super legal, né? Ela é ótima. Ela não frita bife, né? Ela é ótima. Não, ela não faz faxina na casa, né? Então, você encontra só na hora do bem bom e você acha que é tudo bom e é muito fácil agradar. Mas a pessoa que está conosco em casa, que é quem suporta as nossas dores, as nossas crises, os nossos problemas, e nós também suportamos todas as mazelas, todos os problemas. Essa pessoa, às vezes é difícil da gente honrar e da gente ser honrado através da vida dela. Mas Deus está falando nessa noite, não tem como você honrar alguém de fora se você não honrar a sua casa. Não tem como você, e se você está fazendo isso, Deus está falando: reestrutura teu alicerce, volta porque você precisa voltar para o prumo. Seu prumo está errado, amém? Você precisa voltar para o prumo, você precisa honrar as pessoas da sua casa. E essa palavra, em Neemias 7, ela termina falando de muitas famílias. Se você leu hoje, você vai saber do que eu estou falando. E vai falando das famílias, que tinha tantos na família tal e tantos na família tal. E aí no final, para você ver como Deus dá importância para as famílias. A família que não encontrou os registros dos antepassados, ela não poderia ter sacerdotes. A família que não encontrou os registros dos seus antepassados não poderia ter sacerdotes. Porque Deus se preocupa com a família. Porque Deus se preocupa com a estruturação da família, com a base da família, com o fundamento da família. E mais uma vez eu vou te dizer, se você veio de uma família que não tem um alicerce forte, não, você não tem culpa. Daqui para trás, daqui para frente a culpa é sua. Amém? Daqui para frente a culpa é sua, porque hoje você tem a chance de estar nos 52 dias de consagração. E você tem a chance de fazer diferente. Então você está tendo a oportunidade, que às vezes o teu pai, a tua mãe, a tua tia... Nós ouvimos histórias e a gente fala, olha, perdoa o teu pai, a tua mãe, a tua avó que te criou, porque às vezes não conhecia Jesus e a forma que as coisas foram conduzidas não foram as melhores. Mas esse, hoje, não é mais o seu caso.
Amém? Você está tendo a chance de produzir um alicerce forte. Em nome de Jesus. Fundo, em nome de Jesus. Amém? E aí você vai me falar, amém, pastora. Mas então o que eu vou fazer? Porque estou vendo que é tudo importante, que família é importante, que é alicerce. E que no livro de Neemias tudo estava em volta das famílias. Mas e aí? Eu não sei por onde começar. O que eu vou fazer? E eu queria que você prestasse muita atenção daqui para frente. Porque nós vamos falar sobre algumas dicas. Alguns itens para você exercitar a reconstrução desse alicerce. Exercitar a reconstrução desse alicerce. Amém? O primeiro diz assim: um alicerce de amor. Repita comigo: um alicerce de amor. Queridos, nós servimos um Deus de amor. Mas se na nossa casa, o nosso filho, ele vê pancadaria, ele vê só briga, ele vê xingamento, não tem como ele acreditar que existe um Deus de amor. É muito difícil, é um caminho. Ele vai conseguir acreditar, porque Deus é maravilhoso, Ele tudo pode, mas é um caminho difícil a se percorrer. Se você está trabalhando nesse alicerce hoje, um alicerce forte, fortalecido, um alicerce que você precisa estar ali edificando, você precisa praticar o amor. Como? Nós precisamos ter um bom relacionamento em casa, um relacionamento de amor, um relacionamento de sinceridade, um relacionamento que a gente expõe tudo, um relacionamento que a gente conversa, que a gente ouve, que a gente responde as perguntas, um relacionamento que a gente não grita quando vai responder, um relacionamento que a gente tem menos grosseria, ou nenhuma, em nome de Jesus, amém? Um relacionamento de amor, porque a gente fala e a Bíblia está escrito que o amor tudo suporta, tudo crê, o amor tudo pode, o amor, não está escrito isso lá? Mas e aí, o que nós temos vivido? Que alicerce é esse? É um alicerce de amor? Nós precisamos, queridos, buscar ter um relacionamento de amor em casa. Um relacionamento de conversa, diálogo. Eu li um livro uma vez que se chama A Experiência da Mesa, de uma americana que se chama Dave Taus. Um nome mais ou menos assim. Mas ela, a pastora Dave, é maravilhoso esse livro. E ele fala que Jesus é o pão da presença. E ele fala da importância de cultivar os relacionamentos na mesa. De nós sentarmos juntos para fazer as refeições, o almoço, o jantar. Ah, pastor, eu trabalho fora, eu como no serviço na hora do almoço. Não é possível que você não faz uma refeição com a sua família. Se você não faz, você está errado, porque você não trabalha 24 horas por dia. Você não trabalha 24 horas por dia, não venha dizer isso. A não ser que você more fora e passe a semana toda longe da sua família. Aí você vai ter desculpa para não comer com a sua família. Senão você precisa separar um tempo. E você precisa sentar com a sua família. Você precisa olhar uns nos olhos dos outros. E conversar com a sua família. É tão engraçado que as crianças, elas aprendem por aquilo que elas vivem, né? Por aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente fala. E lá em casa sempre a gente tem o hábito, a gente almoça sempre todo mundo junto. Espera todo mundo chegar, a gente vai, para tudo que está fazendo e senta para almoçar. E a gente senta para almoçar, a gente começa a servir o prato, tal, para a hora. E enquanto a gente vai almoçando, a gente está sempre conversando. E geralmente é a mesma conversa. Todo dia, daí a gente senta e eu falo, pastor Lucas, e aí, como foi seu dia, amor? Tá tudo bem? Ele fala, tá, tudo bem e tal. E você, aconteceu isso. Aí eu conto tudo, né? Porque homem não conta nada. Daí eu só sei se o dia tá bom ou ruim pelo nível da sobrancelha. Que ele dá aquela levantadinha e fala assim, tá tudo bem. Eu falo, não tá muito bem. Mas vai ficar bem em nome de Jesus, porque agora eu vou orar. Mas eu já não. Daí ele fala, e o seu? Eu falo, amor, o caos. Você não sabe o que aconteceu.
não sei o quê. E conta. O almoço acaba, eu não acabei de contar, né? Que mulher é assim, viu, homens? Aprendam, se acostumem, sejam felizes em nos ouvir. E aí a gente conta tudo, né? E tem dia que a gente senta e daí a gente pergunta para a Isabela, filha, como é que foi? Tal, você fez a aula, às vezes teve aula do inglês lá online, o que você aprendeu? Aí a gente pergunta para ela fala, beleza. E tem dia que a gente chega, a gente ainda está meio quieto, não começou a conversar ainda, né? Oramos, estamos servindo. Eu achei muito bonitinho, um dia ela olhou para o Lucas e falou assim, ô pai, como foi o dia no seu trabalho? Aí eu olhei e falei, Deus, está funcionando. Ela está aprendendo a conversar na mesa. E aí a gente vê, e naquele dia eu fiquei olhando e eu falei, Deus, olha o reflexo que tem isso, porque a gente nunca fez para ensinar ela, mas a gente faz porque a gente é acostumada a compartilhar no momento da mesa. Mas você vê, se você não está sentando na mesa, você está perdendo isso. Se você está comendo na televisão, você está perdendo isso. Se você está comendo olhando WhatsApp, Facebook, Instagram, essa semana não, né? Que estava todo mundo de jejum de redes sociais. Você está perdendo isso. Você está perdendo a oportunidade de sentar com a sua família. De saber o que está bom para um, o que o outro gosta. Como foi o dia. Nós não podemos perder isso. Deus não quer que a gente perca isso. Pelo contrário, Deus quer que a gente reedifique isso. Deus quer que a gente resgate tudo isso. Amém? Repita assim comigo, um alicerce de maturidade. Queridos, tem família que parece jardim da infância, de verdade. Marido e mulher brigam para ver quem que faz mais birra um com o outro. Aí um fica sem olhar para a cara do outro, aí o outro não conversa. Aí o outro fica de mal, aí o outro não sei o que, aí o outro vai ficar apurrinhando o outro. E assim. Até que entra alguém que coloca a colher, né? Porque tem aquele ditado que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu falo que esse ditado é do diabo. Porque o ditado do crente é assim, briga de marido e mulher, a gente mete a colher, a escumadeira, o garfo, a faca. Por quê? Se você que é um cristão não meter a colher para ajudar, é a vizinha, que não é crente nem nada, que vai meter a colher para acabar de separar. Ela vai lá para falar assim, esse teu marido aí, eu vejo mesmo os gritos que ele dá com você, você merece ser feliz, né? Você merece muito mais, você é uma mulher linda, maravilhosa, você, né? E o diabo vai lá e coloca a colher. Então, querido, se você é uma pessoa de Deus, você tem princípios, mete a colher, mete a escumadeira, já chega batendo na porta e fala, você não me convidou, mas eu vim. Que eu faço isso, viu? Quando eu fico sabendo que tem um casal brigado, eu falo, olha, você tem 2 serviços, de achar ruim que eu vim e depois de ficar de bem de mim, porque eu vim para conversar com você. Mas, queridos, nós precisamos ter maturidade. E se tem alguém perto de você que não está tendo maturidade de conversar para resolver os problemas e você tem, é sua obrigação chegar para essa pessoa e falar, ei, vamos cuidar do alicerce? Ei, olha o que você está fazendo com a sua família. Ei, acorda, que vocês não são criança. Vamos cuidar desse relacionamento. Porque meu marido não falou comigo. Fala com ele. Ele não falou com você, fala com ele. Resolve, né, irmão? Tá dando risada, né? É assim, eu não acredito nas coisas que às vezes eu escuto. Ele não falou comigo, eu também não falei com ele. Eu falo, gente, mas é tão simples. Chega para a pessoa e fala assim, olha, eu não vou dormir sem falar com você. Eu acho bom você conversar comigo. Eu não fico brigada com o pastor Lucas 2, 3 dias de jeito nenhum. Mas não durmo sem resolver de jeito nenhum. Eu falo, vem aqui, vamos conversar. Que ele é mais quietinho. Mas a gente não briga, glória a Deus. E aí, a gente precisa. Se um não vai atrás, o outro vai. Agora, tem momentos que o silêncio vale ouro. Tem momentos que o silêncio vale ouro. E qual é a hora de falar? E qual é a hora de parar de falar? Sabe quem que vai te mostrar isso? O Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o Espírito Santo vai te mostrar. Você está achando que eu ia te dar a receita, né?
Quando seu marido falar assim, vote assim. Quando não, queridos. É o Espírito Santo, você precisa orar, pedir discernimento. Um dia eu ouvi uma pregação daquele pastor, Silmar Coelho. Ele prega bastante sobre família. E eu morri de dar risada, porque ele falou assim, que a mulher era muito rixosa, e ele estava acompanhando um casal. E aí ele chegou para a mulher e para o marido e falou, ó, vou resolver o problema da tua esposa. O negócio dela tem que ser um copo d'água. É copo d'água. Então, assim, começou a brigar, prepara um copo d'água. E ele pregando, eu falei, gente, o que ele faz com o copo d'água? Será que é daqueles que, ora no copo d'água, né? O que acontece? Eu só esperando para ver o final da história. Ele falou, na hora que ela for começar a falar, você dá o copo d'água para ela e fala, bebe até acabar esse copo d'água. E sai de perto enquanto ela está lá bebendo a água. Porque ninguém merece mulher que fica falando na cabeça o dia inteiro, né? Um homem está lá na caixa do nada, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? O que você tem? Nada. Eles não têm nada, meninas, eles não têm nada, é impressionante. Eles não têm nada, eles só não querem conversar com a gente. Eles querem conversar com ninguém. Tem dia que o pastor Lucas chega e senta e fala, tá tudo bem, amor? Ele fala sim. Do jeito que ele fala sim, depois de uns anos de casado, eu já falo, esse sim é que ele quer silêncio. Às vezes ele vai lá para o quarto e fica lá orando quietinho, ele está só me olhando ali. Te conheço. E daí ele vai lá e fica quietinho, eu falo, deixa ele lá, porque não vai ser bom ir lá agora, tá orando, pensando, matutando lá, deixa Deus falar com ele. Então tem momentos que nós também precisamos nos calar e deixar o Espírito Santo fazer. Amém? Repita assim comigo, um alicerce chamado fé. Queridos, nós devemos cuidar da vida espiritual da nossa família. Não só dos nossos filhos, mas dos nossos pais, dos nossos irmãos, de todos aqueles que são da nossa família, nossa volta, que a gente tiver a oportunidade de cuidar da vida espiritual deles. Um alicerce de fé faz isso. Se você está nos cultos, você recebe a palavra de Deus, você louva a Deus, você é um adorador, uma adoradora, a responsabilidade é sua de cuidar da vida espiritual das pessoas que estão na sua casa. Você é coluna, amém? A Bíblia fala que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Não diz isso a palavra de Deus? E queridos, como é interessante isso, porque quando a gente vê a história de Salomão, e a gente sabe que ele era filho de Davi, na história de Salomão, a gente sabe que quando Deus conversou com ele, e falou, o que você quer? Peça o que você quiser que eu vou te dar. Ele podia pedir riqueza, vida longa, tudo, a Bíblia fala. Mas aí ele falou, eu quero sabedoria. Sabe quem que falou para ele que ele tinha que pedir sabedoria? Davi. Lá atrás. Aí a gente acha lindo Salomão pedir sabedoria, não acha? Davi, quando estava ali para entregar o trono para ele, você vai ler lá na palavra de Deus, está lá tudo. E aí ele fala assim, ó, você governa com sabedoria, fala tudo para ele. Ele estava ali escutando uma instrução do seu pai, quando ele olhou para Deus e falou, eu quero sabedoria, Deus, sabedoria. Porque até para fazer pedido ele foi sábio, né? Meu Deus do céu, que é demais uma coisa dessa. E aí, como ele pediu isso, Deus deu tudo. Deus deu vitória, riqueza, vida longa, deu tudo para ele. Mas, ele teve alguém ali, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que nutriu a fé dele, que ensinou as coisas de Deus para ele. E nós temos instruído, temos tido um alicerce de fé. O que nós fazemos na nossa casa? Para a gente aumentar a chaminha da fé na nossa família. A gente ora com os nossos, a gente ouve louvores, a gente faz brincadeiras que envolvam alguma coisa da Bíblia. Quando a gente está em jantar de família, a gente procura falar alguma coisa de Deus? Ou não? A gente fala qualquer coisa. Então, queridos, em tudo isso, nós temos responsabilidade
E aí você vai falar assim, pastora, mas isso daí é a receita do sucesso? É certeza que vai dar certo se eu fizer isso com meus filhos? Eu não estou falando isso, queridos. Eu não sei. Porque os nossos filhos têm livre-arbítrio, eles vão escolher lá na frente. Amém, eles podem escolher, a Isabela vai ter o direito de escolha dela. Mas não vai ser porque a gente não falou. Não vai ser porque a gente não ensinou. Agora, se a gente não ensinar, se a gente não falar, se a gente não fizer, aí nós vamos ter culpa no cartório, como se diz no popular. Aí nós vamos ter culpa juntos, sim, nós vamos ser conivente. Nós vamos ser conivente. Mas se nós fizermos a nossa parte, existe uma grande chance do seu filho, da sua filha lá na frente, no momento que tiver uma experiência com Deus, e ela tiver que escolher algo, ela vai escolher o melhor, como Salomão escolheu. Ela vai saber o que ela tem que escolher. Quando ela tiver, e quando ele tiver que escolher alguém para casar, eles vão escolher o melhor. Porque muitos pais a gente conversa e fala assim, eu não dou conta dessa menina, não dou conta desse menino. Depois que cresce, a senhora vai ver como é que é. É difícil. Sim, não tem como a gente obrigar eles. Que cresceram, que ficaram adultos, que têm vida própria, que vão, que voltam. Pastor Lucas já sofre com isso desde agora, pensando nisso. Fica passando mal. Sim, é verdade. Mas e aí? O que de alicerce vai ter na vida dessa pessoinha para chegar lá na frente, ela conseguir fazer uma boa escolha? Talvez faça escolhas erradas, a vida é assim. A gente erra até hoje. Às vezes a gente erra, paga o preço do erro, mas vai ter mais chance de acertar. Sabe igual estudar para vestibular? Você estuda, por quê? Para você ter chance de acertar. Porque a prova tem lá 100 questões e quanto mais você exercitar, você vai ter chance de chegar lá na hora e acertar. 80% da prova, 90%, amém? Agora, se você não exercitar, você vai chutar meia dúzia lá, ainda tem a chance de errar, porque você chuta mal. Você chuta mal. Para quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe a pergunta, não sabe a resposta, qualquer alternativa serve. Daí aceita qualquer coisa. Mas nós não estamos aqui para aceitar qualquer coisa, porque Deus está reedificando as nossas vidas. Deus está reedificando os muros. E nós somos responsáveis pelos alicerces. Amém? Glória a Deus. Eu queria que todos ficassem de pé. E eu queria pedir para a Grazi, que está ali. Não avisei antes, né, irmã? Se você pudesse, por favor, pedir na salinha para trazer as crianças. E cada criança ficar com seus pais, no lugar dos pais. Que nós vamos orar, tanto a de lá de cima como a daqui de baixo. Nós vamos orar com essas crianças, nós vamos orar pelas famílias, nós vamos declarar. E queridos, enquanto as crianças estão vindo, nós vamos ter uma tarefa dentro desses 52 dias de consagração. Amém? Quantos aqui querem fazer a tarefa do alicerce? Amém? Nós vamos fazer uma tarefa do alicerce fortalecido. E como que vai ser essa tarefa do alicerce fortalecido? Nós vamos durante toda essa semana, nós temos 5 dias para executar as tarefas. Nós vamos continuar lendo o livro de Neemias, amém? O devocional vai continuar sendo o mesmo. Mas nós não faremos mais o jejum das redes sociais, a não ser que você queira continuar, porque não faz falta nenhuma, queridos. Fica na bênção se você quer continuar aí com as redes sociais em off. Mas, nessa semana, nós vamos exercitar o nosso alicerce fortalecido, as nossas famílias. Nós vamos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E se você quiser continuar o resto da vida, glória a Deus, aleluia, amém? Mas você vai se esforçar para fazer refeições com quem é da sua família. Talvez você esteja aqui hoje sozinho. Você não está com a sua família aqui.
Mas às vezes você mora com alguém, talvez com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó. Às vezes você mora sozinho aqui na cidade, você não tem ninguém aqui. Mas então você vai tentar exercitar através das redes sociais. Você pode fazer ligação de vídeo pelo WhatsApp e todos os dias você vai ter como exercitar com essas pessoas. Amém? Seja quem for a pessoa da sua família, você vai exercitar. Você vai tentar fazer as refeições junto. Pastor, eu não consigo no almoço. Faça uma por dia, faça o jantar. Senta, desliga tudo. Desliga a televisão, desliga celular. Desliga tudo, tudo. Senta com a sua família. Olha nos olhos dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, ou do pai, ou da tia. Não sei quem mora com você. Compartilha a mesa. Conversa. Conversa sobre os problemas. Aqueles que se abrirem, orienta. Às vezes é tanto tempo sem se abrir, é tanto tempo sem conversar, que as pessoas não sabem nem o que falar. Vai sentar uma na frente da outra e vai ficar sem jeito. Porque às vezes tem mais jeito com quem é de fora do que com quem é de dentro. Porque um olha para o outro e não sabe o que falar, o que fazer. Mas Deus vai trazendo essa intimidade de novo. Então nós vamos comer junto, nós vamos orar junto. Separe um tempinho. Queridos, pelo menos um tempinho, nem que seja na hora de dormir, se você tiver filhos, mesmo que sua vida seja corrida, separe um tempinho para sentar com os filhos, faça uma oração junto, converse com eles, como foi o dia, a escola, as tarefas. Se você tem filho pequeno, se você tem filho adulto, converse, saiba como está as finanças, a casa. Se você tem pais, converse. Então você vai conversar com as pessoas do seu núcleo familiar, da forma que você conseguir, e vai separar tempo para estar com elas e edificar esse alicerce. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, antes de orar, nós vamos declarar essa canção, esse louvor que nós temos cantado tantas vezes aqui na igreja, um louvor tão profético sobre a vida das nossas famílias, e nós vamos declarar ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer. Vai declarando isso. Faça sobre Amém, Senhor Jesus.
está com o seu familiar, você coloca as mãos no seu coração e nós vamos orar e abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse alicerce que é a família, Jesus. Colocamos diante do Senhor filhos, colocamos diante do Senhor pais, colocamos diante do Senhor mães, colocamos diante do Senhor avós, avós, bisavós, bisavós. Pai, nós colocamos diante do Senhor a base desse muro que está sendo reconstruído, Deus. Esse muro de conserto que está sendo reconstruído. E nós pedimos, Pai, a bênção do Senhor sobre cada vida que está aqui representada, cada família aqui representada, Senhor. Que nós possamos, Deus, exercitar um alicerce fortalecido para suportar, Senhor, uma muralha, uma fortaleza, Senhor, que vai ser a segurança da nossa família. Nenhum mal chegará à nossa casa, à nossa tenda. Nada, Senhor, nada, Senhor. Vamos declarar. Que a graça te alcance, toda sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família, seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Somente a igreja declara. Cremos, Jesus, no poder da Tua palavra. Nós sabemos que não passamos por essa porta hoje por um acaso, Jesus. Sabemos, Deus, que não é por um acaso que no livro de Neemias, uma importante história, Jesus, de reconstrução, o Senhor coloca as famílias no seio de tudo, porque a sua igreja é feita de famílias. Pai, nós sabemos, Deus, que na sua obra nós precisamos de famílias fortalecidas, nas nossas casas, famílias fortalecidas. Não importa tudo que nós teremos que viver, mas o nosso alicerce estará fortalecido, um alicerce robusto, um alicerce forte. Nós declaramos, eu profetizo na vida de cada família aqui representada, alicerces fortes, pais fortes, mães fortes, avós e avós fortes, filhos fortes, em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus, famílias
alicerces, conforme a tua vontade, o teu querer. Fortalecidos, Pai, em Ti, Senhor, porque nós sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Em Ti nós somos mais do que vencedores. Se você acredita nessa palavra, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Aplauda o seu Deus, porque Ele é digno, santo, maravilhoso, santo, santo, santo. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família, os seus filhos e os filhos de teus filhos, da presença à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Declare, assim seja, amém, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e glorificar o seu Deus. Cremos nessa palavra, Senhor. Cremos, Jesus. Cremos, Jesus, na bênção do Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Queridos, eu tenho muita convicção de que esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Um pai, ele nunca quer algo ruim para os seus filhos. Aqueles que são pais sabem o que eu estou dizendo. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Deus não quer uma casa frágil, um muro frágil. Ele quer um muro bem alicerçado. E nós precisamos ter as nossas casas, as nossas famílias alicerçadas na rocha. Amém? Na rocha que é Jesus. E nós vamos permanecer firmados na rocha. E vai vir tempestade, porque ela sempre vem. Mas a tempestade passa. Você já viu tempestade ficar dias e dias e dias? Não, não. Uma chuvinha calma às vezes dura horas, mas a tempestade ela vem e passa. Ela vem e passa. Então, se você está vivendo uma tempestade, tenha uma certeza: vai passar. Vai passar. E se você estiver alicerçada, sua família alicerçada, você vai permanecer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar. Deus abençoe a sua vida. Eu quero só dar alguns recados rapidinho. Então, somente relembrando, nós vamos continuar os devocionais em Neemias. Se você ainda não começou, queridos, teve só uma semana, faça, leia. Ele é bem curtinho, o livro tem poucos capítulos, nós vamos terminar essa semana. Você vai ter a oportunidade de ser muito edificado. A cada palavra,
né? Se você não assistiu desde o primeiro culto que falou sobre Neemias, assista, aprenda, porque a palavra de Deus é vida e ela nos enche de alegria, de paz, de esperança, de certeza de dias melhores, mesmo quando nós estamos na tribulação. Amém? Essa semana nós temos na quinta-feira o culto às 19h30, no sábado os jovens, amém? Às 19h. Tem sido uma bênção, eu fico só acompanhando lá no grupo dos jovens, né? As fotos deles, as atividades, muito gostoso, uma bênção de Deus. Vamos trazer nossos filhos alicerçados na palavra, né? Vindo também na rede de jovens, amém? E aí no domingo, queridos, mais um culto abençoado para a glória de Deus. Pastor Lucas, vem orar e nos abençoar para encerrar, por favor. Mais um pouquinho, por favor, para nós encerrarmos. Reverência a Deus. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos deste. Muito obrigado pelo seu amor por nós. Nós queremos, em nome de Jesus, nos comprometermos, Pai, e nos esforçar, Deus, para fazermos, para construirmos, Deus, todo esse alicerce que nós aprendemos nessa noite, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida aqui presente, cada família aqui representada, cada alicerce, que seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém? Boa semana, querido. Vai com Deus, Deus te abençoe demais.